filho dele está aqui com ele. Fica de pé aí, muito bem-vindo, está conosco, obrigado. E quero chamar então o pastor Lincoln Guimarães. Então, depois de Jesus ter tirado a oferta, agora a gente vai ter aqui o pastor Lincoln Guimarães. Eu gosto de zoar com o Lucas. E porque é ele que faz o papel de Jesus aqui no nosso musical, né? Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, no púlpito desta igreja. Eu creio que é mais ou menos uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás eu estive aqui também. Nos cultos eu sempre venho, né? Domingo atrasado eu estava aqui, né? O pastor Cíntia estava viajando e eu acho que é uma grande identificação que eu tenho com o pastor Cíntia, porque nós somos do mesmo estado e de uma cidade vizinha da outra, né? Ele é da capital e eu sou da primeira cidade depois da capital, que é Anápolis. Né? Entendemos bem de piqui e de pamonha, né? Apesar que se eu encontrar com ele lá, eu passo todo o piqui para ele, fico só com a pamonha, né? Mas eu quero agradecer a todos essa noite, quero agradecer também o pastor Wesley, né? Porque eu assisti ele falando, né? Eu acompanhei ele, que até as vírgulas eu anotava, né? Então, foi muito bom ter estado aqui. E eu quero parabenizar o pastor Cíntia, toda a liderança da igreja, que foram assim, muito felizes neste tema dessas quintas-feiras, que é alcance a liberdade emocional. Por quê? Nos nossos dias, é um tema tão importante, tão necessário, porque nós estamos vendo, muitas vezes, nas cadeiras da igreja, muitos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que estão sentados sem produzirem nada. Por quê? Por medo, por vergonha, por insegurança. É porque o Espírito Santo não lhe deu um dom ministerial ou um dom espiritual, como é chamado? Não. É porque esta área emocional, irmãos, uma vez eu vi um conceito que eu demorei muito a assimilar aquilo, é algo muito simples, mas nós quando chegamos para Jesus, que nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito é recriado, mas a nossa alma, o nosso corpo, ele continua vindo lá de trás e com isso trazendo nas emoções feridas, que às vezes com os dias, com o tempo, nós começamos a perceber. O que significa que nós vamos vencer agora pela palavra. Eu gosto muito na revista atualizada, na Bíblia Revista Atualizada, Salmo 19, versículo 7, ela diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Veja bem, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. Eu, lendo um autor muito conhecido, ele até faleceu há uns 3 anos atrás, né? Ele era da Bahamas, Myles Munroe. Creio que foi o primeiro livro que ele escreveu, chamado Descobrindo o Seu Potencial. Eu achei muito interessante que ele começa o livro ali fazendo uma pergunta, né? Vários já ouviram, vários já leram, muitos pregadores usam isso aí, quando ele faz uma pergunta: onde estão as maiores riquezas da terra? Né? Onde estão as maiores riquezas da terra? Aí ele diz: não estão nas minas de diamante da África do Sul, não está nos poços de petróleo do mundo árabe, da Arábia Saudita, não está nas minas de cobre da Rússia, e assim ele menciona alguns lugares. Ele diz: a maior riqueza da terra está bem próximo da nossa casa. E eu pensei, onde que ele quer chegar com essa palavra aí? Ele diz: a maior riqueza estão nos cemitérios que estão próximos de nós. Por quê? Ele diz: ali estão pessoas que tiveram a melhor ideia, mas não tiveram coragem de colocá-la para fora. Que tinha melhor composição, mas não tiveram coragem de cantar. Que tiveram o melhor invento, mas não tiveram coragem de fazer isso. Então, quando nós olhamos tudo isso, e por isso que eu digo que a igreja está de parabéns com este tema, é para que cada um de nós que estamos aqui sejamos despertados
a buscar essa saúde emocional. É um texto que o pastor Sérgio leu na semana passada, um texto maravilhoso que está em Provérbios capítulo 4, o versículo 23, onde ele diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. O que nos impede de crescer na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual, na nossa vida emocional, não é o diabo. Porque aquele que está em nós, a Bíblia fala isso claramente, é maior do que o que está no mundo. Mas o Senhor diz também, lá na carta de Oséias, um versículo muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos, onde ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é como você está com uma lancheira aqui, com um lanche maravilhoso, mas você está passando fome porque não sabe disso que tem aqui dentro. Então, hoje nós vamos ver sobre um tema muito forte e que tem dado aos psicólogos muito trabalho, né? Eu vi o pastor Sérgio dizer que é psicólogo, eu tenho certeza que ele deve ter um sem fim de pacientes lá que estão à procura de resolver isso. É exatamente a questão da estima, da autoestima, né? Mas nós precisamos entender, primeiramente, esse conceito, porque às vezes para muitos são palavras fáceis, simples, corriqueira, do dia a dia, mas para muitos às vezes não é tão simples assim. O que é estima? Estima é afeto, é afeição, é apreço, é consideração, é respeito, é estimativa, né? Isso é estima. A autoestima é tudo isso voltado para mim. A estima, eu estimo o pastor Sindson, mas eu estimo a mim mesmo, eu amo a mim mesmo, eu gosto de mim. Veja que Jesus deu um referencial fantástico. Ele diz: você deve amar o próximo como o quê? Como você ama a si mesmo. Aí é que está o H. Alguns anos atrás, eu meditando neste texto, eu disse: uau, e agora? Como é que eu me posiciono diante disso? Será que o meu amor, eu reconheço essa graça de Deus sobre mim? E o que sucede hoje é que muitas pessoas, um sem fim de pessoas na sociedade em geral, vivem o revés da autoestima. Ele vive uma baixa autoestima. Ou seja, ele é uma pessoa que muitas vezes ele falta esse amor próprio. Ele tem ideias, ele tem desejos, ele tem vontades. Eu lembro quando eu me converti a Jesus, uma das coisas que eu orava era para ter uma oportunidade, porque eu sentia aquilo muito forte, de ensinar na igreja. Eu queria fazer isso, eu orava por isso. E eu lembro que quando o pastor falou comigo a primeira vez, eu disse: não, pastor, eu não estou preparado, eu não dou conta, eu não quero, eu sou um crente novo, vamos deixar... Sabe? Mas era tudo que eu estava orando. Mas naquele momento eu comecei a ver aquela insegurança, eu comecei a ver aquela falta de confiança. Agora, nós precisamos entender onde está a base disso, onde está o alicerce que muitas vezes fundamentou isso. E eu quero dizer para você, para que você, se conhece alguém que vive essa baixa autoestima, não saia daqui pensando que ele é o pior. Porque normalmente a tendência de quem tem uma baixa autoestima é ter um complexo de inferioridade tremendo, né? Ele se sente menor do que todo mundo. Ele se sente incapaz, tendo muitas vezes capacidade, formação, ele se sente menor do que todos. Irmãos, quando eu citei o Salmo 19, o versículo 7, onde ele diz: a lei do Senhor é perfeita,
Nós sabemos que quando ele diz a lei do Senhor, ele está dizendo o quê? É a palavra. Ele diz: a palavra do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. O que é a palavra perfeito? É algo que não falta nada, é algo que não tem um defeito, é algo completo. Ele diz: a palavra é completa e ela cura, ela sara o físico, sim, mas o que atrofia a muitos homens e mulheres de Deus e uma multidão pelo mundo, não é essa ferida do físico, mas é a ferida da alma. É aquilo que muitas vezes está escondido. Quais são esses sintomas dessa baixa estima? Eu vou falar de alguns rapidamente, só para você se pautar aí. Insegurança, um sentimento de dependência, de raiva, de inveja, de inferioridade, de incapacidade, dentre muitos outros, né? A gente poderia citar muitos outros. Mas aí você pode estar pensando: mas como foi, ou como é que uma pessoa adquire isto? Irmãos, a fonte, a base da nossa formação foi os nossos pais. Foi os nossos pais. Se seu pai ainda é vivo e você tiver um tempo para conversar com ele, você vai ver que a criação que ele teve foi muito pior do que aquela que você acha que ele teve com você. Eu fiz isso com meu pai quando era vivo, eu descobri isso. Eu às vezes sentia falta de um pai presente, de um pai, não é um presente de físico, mas é uma presença emocional, de incentivo, de motivação, também de correção. Mas o que leva a ter esses sintomas? São críticas, são vergonhas, timidez, rejeição, abandono, entre muitas coisas. E muitos de nós viemos deste contexto. Então hoje, eu quero que nós guardemos uma coisa no nosso coração. Nós vamos ver que a nossa alma, ela pode e será curada pela palavra de Deus. Eu vou repetir, porque parece que só o pastor ali que ouviu. O meu português não está muito bom aqui, hein? Nossa alma pode e será curada pela palavra de Deus. Amém. Aí eu vi, eu realmente, minha comunicação não estava boa, não. Então, irmãos, nós vamos buscar 2 exemplos na Bíblia. 2 exemplos de pessoas que lidaram com a baixa estima. Se você quer abrir, tudo bem, está em Juízes capítulo 6, né? O irmão vai passar para nós ali. Eu vou ler um pouquinho mais de versículo, porque é importante que você se contextualiza, né? Juízes capítulo 6, do versículo 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, nas cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como todos os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão.
e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvido a minha voz. Então veio um anjo do Senhor e assentou debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Vamos parar aqui no versículo 15. Irmãos, nós estamos vendo aqui um homem fazendo uma coisa certa num lugar errado. O que estava acontecendo aqui? A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar, né? O lagar é para trabalhar com o quê? Com uva. Mas por que ele estava fazendo isso? Pelo medo de ser, mais uma vez, roubado pelos midianitas. Mas naquele contexto, o Senhor aparece a ele e diz... Vendo ele, o Senhor viu tanto medo ali, que o Senhor aproxima e ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Sabe uma coisa interessante? Nós vamos encontrar várias perguntas de Gideão para o Senhor aqui. Várias. Sabe o que é mais interessante? É que o Senhor não responde nenhuma delas. Por quê? Porque as perguntas dele eram de um homem que estava mergulhado numa baixa autoestima. Não é? Ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele estava duvidando, ele não conseguia crer. E ele diz: e o que é feito de todas as maravilhas que nos contaram, os nossos pais, que o Senhor nos fez subir do Egito? O Senhor não diz nada. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Veja como o Senhor viu aquele homem que se sentia derrotado e acabado. Olha o que o Senhor fala para ele. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Agora veja, vamos analisar a coisa pela uma visão humana. Aquele homem, ele poderia ser visto como um homem de força, como um homem de coragem? Não. Mas não era assim que o Senhor via. Ele se via como um derrotado, como um homem rejeitado, desprezado. Mas o Senhor não estava vendo desse jeito. Tanto que o Senhor diz: vai nessa tua força. E ele disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Veja que a visão distorcida que esse homem tinha do que era Deus e como Deus fazia as coisas acontecer. Ele disse: ai, Senhor, como que eu vou livrar Israel? Olha o que ele fala para o Senhor: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Ele estava dizendo para Deus, sabe o quê? Senhor, eu acho que o senhor errou de endereço. O senhor queria falar, era com o outro, não era comigo não, hein? Porque olha só, a minha casa, nós somos os mais pobres. Eu sou o menor da casa do meu pai. Irmãos, Deus é tão tremendo que se o Senhor para bater boca com Gideão aqui, a coisa ia muito longe. Deus volta mais uma vez, sem responder nada daquilo que estava sendo a crise dele, tornou o Senhor: já que eu estou contigo, olha só, já que eu estou contigo, ferirás
os midianitas como se fosse um só homem. E ele diz assim, se, olha a condicional que Gideão coloca, se, no versículo 17, se agora achei mercê diante de ti e dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. Ou seja, ele ainda trazia no coração, com toda aquela experiência, ele trazia contigo a baixa estima daquele momento. Irmãos, quem foi Gideão? Vamos entender isso. Gideão, ele foi o 5º juiz de Israel. Gideão, ele fez parte da galeria da fé que está lá em Hebreus 11:32. Mas veja, o que o Senhor usou para sarar Gideão foi a palavra. O Senhor não respondeu, mas o Senhor disse, olha, eu estou com você. Eu estou com você. Então, o que é restaurar essa alma? Irmãos, restaurar a alma é um tratamento que é feito, não é, à luz da palavra de Deus, que tem como objetivo remover essas marcas do passado, as feridas, os traumas emocionais. Irmãos, quantos de nós fomos criados em famílias onde nós só conhecemos os deveres? Pais violentos, pais adúlteros, prostitutos, pais viciados. Muitos de nós viemos desse tipo de lar. Foram pais que não conheceram a Deus. Foram pais que não trouxeram uma experiência saudável para a nossa família. Nós fomos criados assim. Nós trouxemos esses traumas lá do nosso passado. Então, restaurar a alma é curar o nosso homem interior. Ou seja, curar aonde? Na mente, nas emoções. São lembranças desagradáveis. Anteontem eu estava passando por um canal, porque você sabe que controle remoto na mão de homem é igual metralhadora, né? Você não para em lugar nenhum. Minha mulher tem uma que levanta o sofá e fala, não, vamos embora, eu não dou conta não. Você não assiste nada, você para. Mas eu vi uma moça dando uma entrevista, de que quantas vezes ela foi abusada na vida dela. Mas aquela moça falava, é uma mulher já, não é? Ela falava e aquela mulher chorava. Ou seja, era uma ferida que estava muito aberta, estava exposta. Como é que nós podemos nos livrar dessas feridas do nosso passado? De abusos emocionais, não é? Como nós podemos ser libertos desse ressentimento que muitos têm, dessa rejeição, dessa autopiedade, da depressão, da culpa, do medo, da tristeza, do ódio, do complexo de inferioridade, esse senso que você não tem valor nenhum. Muitos de nós olhamos para Deus e sentimos que Deus muitas vezes ama mais a outros do que a nós. Porque alguns conseguem emocionalmente, intelectualmente, familiarmente prosperar e você fica, e eu? Mas sabe o que é, irmãos? É porque você, às vezes, não liberou o seu coração para que o Espírito Santo de Deus trate com você. Eu lembro de uma experiência que eu vivi com minha esposa. Nós tínhamos na nossa igreja uma mulher de mais ou menos uns 36 anos. Aquela mulher tinha vários problemas emocionais. E aquela mulher começou a ter um problema, que eu não quero dizer, tá, gente? Se alguém tem algum problema de ordem respiratória, não pensa que é igual ao dela. Não quer dizer isso, não. Mas essa mulher tinha um problema respiratório tão forte, tipo de uma asma, que durante a semana, 2 vezes, até 3 vezes por noite, ela tinha que ir para o hospital às pressas, porque a crise era muito forte. Ela chegou a um ponto, era uma cidade pequena, que as enfermeiras já nem chamavam mais os médicos à noite. Já sabiam que injeção que tinha que aplicar nela. Nós da igreja já havíamos orado, havíamos ungido, e um dia eu disse para ela, preciso conversar com você. Eu quero que você vai
lá no gabinete, eu preciso falar com você. Quando ela chega no outro dia, eu comecei a conversar com ela. E eu fiz uma pergunta. Você ainda tem mãe? Ela falou, eu tenho mãe. Mas eu não fui criado pela minha mãe. Eu fui criado por outra pessoa. Ah, é? Mas por quê? Sua mãe teve alguma dificuldade? Ela falou, a minha mãe não queria a minha gravidez. Minha mãe não queria que eu nascesse. Nós morávamos no interior de um estado, lá do nordeste do Brasil. Ela disse, ela tomou vários remédios de raízes, que lá a gente chama de garrafada, várias, para que eu fosse abortada. E eu não fui abortada. O dia que eu nasci, a minha mãe, quando a parteira saiu, era no interior, não era em hospital, a parteira saiu, a minha mãe me pegou pelo colo, na mão, segurou os meus 2 pés, e quando ela fez isso, para me bater na parede, para me matar, a vizinha chegou na porta e disse, não faça isso. Se você não quer, dê ela, eu vou criar. Irmãos, até aquele dia, eu nunca tinha ouvido nada tão terrível. Eu fiquei tão chocado de saber que uma mãe faria aquilo, que eu perdi a orientação. Eu disse para ela, vamos orar? Vamos orar, eu vou pedir um pastor que nós trabalhamos junto, ele é psicólogo, e ele vai poder te ajudar. Quando eu fechei os olhos para orar, o Espírito Santo disse para mim assim, não ore. Diga que ela deva orar perdoando a mãe dela. Eu disse isso para ela. Eu disse, olha, abra os seus olhos. Eu já estava com o olho fechado, ela também, eu abri meu olho. Quando eu ouvi o Espírito Santo, eu disse, abra os seus olhos. Você precisa fazer uma oração perdoando sua mãe. Ela disse, não, mas eu não tenho ódio dela. Eu falei, não, eu não sei, mas o Espírito Santo me disse isso. Ela terminou de orar. E eu fui tomado de uma convicção tão forte de que algo ia acontecer na vida dela, que eu disse para ela, a partir de agora, tudo que acontecer com você, na sua vida emocional, relacional, eu quero que você me fale. Tá bom. No outro dia ela voltou. Quando eu vi ela chegar, eu até assustei. Morei nessa cidade ainda mais uns 3 anos. Sabe o que aconteceu? Esta mulher nunca mais teve uma crise respiratória. Quem tinha 2, 3 vezes por semana, ela não teve mais. Que ciência poderia revelar uma coisa dessa? Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa e nós precisamos confiar no Senhor. Agora, irmãos, as feridas na alma, as mágoas, os ressentimentos, eles nos separam do próximo, mas também eles nos separam de Deus. Veja que em Hebreus capítulo 12, o versículo 14 e 15, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. E ele diz assim mais, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele diz, não haja em você nenhuma raiz de amargura. Irmãos, tem muitos que estão hoje com uma penitenciária, uma cadeia dentro do seu coração. Aqui tem o primeiro namorado, a primeira namorada, tem o pai, a mãe, o tio, o colega, sabe? E o Senhor nos diz lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Quando no versículo 2 ele diz, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com essa situação, mas ele transforme pela renovação da sua mente. Irmãos, outro homem, que eu não vou ler o texto todo, que viveu a mesma situação, foi o primeiro rei de Israel, Saul, o primeiro rei de Israel. Eu vou deixar o texto e depois você pode ler, que é 1 Samuel capítulo 9. Quando ele encontra Samuel, Saul encontra Samuel,
e Samuel dá uma notícia que tinha uma bênção para ele, que Israel seria liderado por ele, seria feito tudo por ele. Ele olha para Samuel e diz assim, o mesmo quase que Gideão disse. Ele disse, porventura, eu não sou um benjamita, o menor da casa de Israel, das tribos de Israel, e minha família não é a menor de todas? Por que me falas com tais palavras? Era um homem que tinha uma baixa autoestima. Então, já estamos terminando, mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, abra o seu coração para ser curado. Eu sei que muitas vezes você traz com você uma lembrança de alguém que um dia, hoje tem uma palavra bonita para isso, bullying, né? No seu colégio, na sua família, alguém te humilhou, abusou emocionalmente, e muito mais do que isso, às vezes abusou de você fisicamente. Isso criou uma trava nas suas emoções. Isso hoje, muitas vezes, há problemas na área conjugal, não é pela esposa e nem é pelo marido, mas é aquela ferida que ficou exposta e que a pessoa diz, eu não quero perdoar. Sabe, quando é que eu sei que eu tenho uma ferida emocional que me causa essa baixa autoestima? Primeiro, é quando eu tenho situações do meu passado que ainda hoje dói. É quando eu digo para você, me fala da sua primeira namorada. Não. Muda de assunto. Me fala do seu pai. Não, eu não quero falar sobre isso. Vamos falar da minha mãe? Por quê? Qual o motivo dessa escusa? É exatamente a ferida da alma. Então, nós poderíamos mostrar muitos outros mais situações que te faz identificar, quando você não cresce, sente que não cresce espiritualmente. Então, o Senhor olha para você de um modo diferente. Guarda isso. Como foi que ele olhou para Gideão? Gideão se viu um homem derrotado e destruído, não foi? Mas ele disse, eu sou contigo. Eu sou contigo. Não é? Quando Samuel foi ungir a Davi, chegou lá, os irmãos estavam todos lá. Ele olhou um e falou, vai ser aquele ali, bonito, forte, alto. E o Senhor então dá uma palavra para ele e diz, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor conhece o coração. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora. E eu quero que você pense num caminho simples. Qual o princípio elementar para essa cura emocional? Primeiro, é quando eu reconheço. Segundo, é quando eu tenho disposição para abrir o meu coração e liberar aqueles que estão aprisionados. Com honestidade, é quando eu confesso ao Senhor, é quando eu libero o perdão. Existe um livro, se um dia você puder ler, do David Simmons. O livro dele mais famoso chama Cura para Traumas Emocionais. É muito antigo este livro, né? É um livro excelente. E ele conta de uma pessoa, não neste livro, num outro livro dele, sobre pessoas já adultas, com o corpo cheio de feridas, por situações emocionais de uma tão grande baixa autoestima. Sabe o que o Senhor quer te dizer nessa noite? Guarde este versículo no seu coração. Isso que está acontecendo aqui na MCI é uma providência de Deus para você ser ajudado e ajudar outros que precisam. Isaías, guarde esses versículos. Isaías 43, versículo 18 e o versículo 19. O Senhor diz assim,
não vos lembreis das coisas antigas ou passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Porventura você não percebeu? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando ele diz não vos lembreis, não é que você vai esquecer. Existe uma mentira no mundo, tá? Não é aqui não, no mundo, de que você só perdoa se você esquecer. Isso é mentira. O perdão, ele tira a dor da lembrança. O esquecer vai ser um processo natural se acontecer. Aquilo que hoje você não gosta de lembrar porque dói, você vai lembrar amanhã e não vai ter dor mais. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você, silenciosamente, falar com o Senhor isso que tem te incomodado, isso que você ouviu na semana passada, né, que nós vimos sobre a inteligência emocional, isso que nós vimos hoje sobre a baixa autoestima, né, a importância de termos uma autoestima, porque isso faz fluir os dons de Deus, isso faz nos ver como somos importantes para Ele, isso faz nos ver como nós somos importantes para a nossa família, para os nossos amigos. Então, libere o seu coração. Você pode, muitas vezes, ter lembrado, orado por traumas do seu passado, mas que até hoje ainda dói. Diga, Espírito Santo, hoje eu quero entregar nas mãos do Senhor. Definitivamente, eu não quero mais viver aquele passado como se fosse hoje. O passado, ele vai me ajudar a nunca mais trazer a lembrança no sentido de me machucar, no sentido de me fazer sentir dor. Não, isso nunca mais. Ora para o Senhor assim, diga a Ele, Senhor, eu quero ser livre. Senhor, eu quero ter um coração aberto para receber a graça, o poder do Teu Espírito, para fluir no dom que o Senhor me deu. O Senhor me levantou como um profeta nesta geração, e eu não quero passar sem cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. O Senhor me colocou numa igreja onde eu tenho aprendido, onde eu tenho comido comidas excelentes, comidas que me edificam, que me fortalecem, mas eu não tenho aproveitado disso, porque estas feridas não têm permitido. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu escolho perdoar todos aqueles, seja meu pai, minha mãe, seja meus familiares ou outros, eu escolho hoje, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor estas vidas, porque eu quero ter vida, e eu quero ter vida, e vida em abundância. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe. Guarde bem este versículo. Não, Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O Senhor diz, eis que faço uma coisa nova. Porventura, você não está percebendo? Ele diz, eis que eu porei rios no ermo, rios no deserto e caminhos no ermo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor Lincoln.